Pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem cru, quarto de hotel, bagunça de mala, cara de quem viajou desde a madrugada, por horas a fio, ainda nem descansei, nem tomei banho. Tamanha quantidade de conteúdo e coisas que eu tenho para falar, para passar, por questões que me atravessam também nesse contexto desde o último vídeo que eu mandei aqui para vocês, onde a gente tem no meio entre uma semana e outra, basicamente, uma guerra. Quem imaginava? E nesse contexto, eu fui alguns meses encontrando uma oportunidade para poder vir para cá, para Londres, para Viena, para cá, para quem já está acompanhando, né, no Instagram, talvez algumas aqui na comunidade não saibam, para poder fazer uma excursão junto com colegas psicólogos e psicanalistas para seguir os passos que Freud seguiu na vida dele, especialmente indo de Viena para Londres, na época que ele foi exilado por conta da guerra e morreu em Londres, aqui onde eu tô hoje. Mas os últimos dias, é esse ponto que eu quero chegar, foram muito puxados, porque literalmente, para quem aqui, como eu, todo mundo acredita em energia, em vibração, a gente não imaginava que meses atrás, uma viagem tão idealizada, a gente ia chegar aqui para viver a vida de Freud na pele, e que a gente estaria no meio de uma guerra justamente nessa semana, sentindo não apenas a teoria do que ele passou e de tanta coisa bela, e explicações e fundamentação sobre os pensamentos, a psique humana, os sofrimentos e tudo aquilo que ajudou a gerar a psicologia, que nem existia na época. E a gente estaria aqui, nesse momento, vendo não só a teoria, mas também prática, sentindo na nossa própria pele os próprios medos com tudo isso que está acontecendo, bem pertinho aqui de onde eu tô agora, né? Então, assim, gente, eu gostaria de deixar esse vídeo como uma mensagem para dizer que tudo que eu vivi nesses últimos dias, estou vivendo, nos mostrou para mim e para os colegas que foi visceral. A produção do Freud, na verdade, foi uma sublimação, uma expressão genuína de todo o sofrimento visceral que ele andava vivendo. E a gente chega aqui em 2026, anos, décadas, um século depois, com a teoria dele mais viva do que nunca. A própria sistêmica é baseada na psicanálise, muita coisa, toda a psicologia, na verdade, não teria acontecido se não fosse o Freud iniciar isso lá no final do século XIX. E claro que existem muitas outras vertentes, para quem é psicóloga aí, talvez algumas entendam um pouco mais a parte técnica, mas o que eu quero deixar é que no fim do dia somos todos seres humanos e que o que ele construiu, onde todo mundo fala, Freud explica, né? Freud explica tudo e todo mundo no planeta inteiro sabe dessa frase célebre. Ele explica, gente, porque ele viveu visceralmente. Isso está muito vivo pra gente aqui. E que deixou uma obra fantástica que baseia a possibilidade de a gente ficar são e lúcido, apesar da loucura, apesar da guerra, apesar da destruição. Para quem não sabe, Freud perdeu vários familiares em campo de concentração, morreu de um câncer na garganta, com muitas sequelas na alma, de tudo que ele precisou atravessar, de tudo que ele precisou lutar para poder expressar a verdade dele sobre a questão de que as pessoas malucas ou loucas ou desequilibradas, na verdade, o sofrimento delas, quando é ouvido, tem muito sentido. E quem são os loucos, afinal de contas, né? Aqueles que estavam lá no manicômio ou os que estão fora, fazendo guerra? E aí ele questionou toda essa dicotomia que a gente tem sobre o que é a normalidade, sobre o que é a vida, o desejo, o prazer de ser feliz, de viver, de ter paz. E infelizmente a gente não está tendo paz no planeta já faz um bom tempo. Acho que desde a pandemia, aquela sensação de descanso mental e espiritual tá bem complicada. A gente tem tido pequenas tréguas, mas não tem tido aquela paz completa e nem percebido, né, guerras pontuais no mundo, não. A gente tem vivido uma bolada, uma paulada atrás da outra e ninguém consegue descansar profundamente naquele nível do descanso que a gente precisa ter para ter criatividade, para ter amor, para ter liberdade, para ter a nossa expressão clara, limpa, sem precisar a cada passo que a gente dá ficar se degladiando com os demais,
em divisões absurdas, criadas artificialmente, dos seres humanos uns contra os outros, de precisar se explicar, de precisar pagar metade do que a gente ganha para governos que gastam todo o nosso dinheiro. E por aí vai. A revolta é grande, o mal-estar é grande. Freud já falava sobre o mal-estar da civilização. Aliás, foi um dos últimos livros que eu trouxe lá do Brasil para minha casa nos Estados Unidos. Tenho trazido a enciclopédia inteira dele de poucos em poucos quando eu vou, porque é muita coisa, né? É uma produção absurda de conteúdo, de ensinamento. Quem é que em uma vida, né, consegue escrever uma enciclopédia inteira e tão complexa e tão densa? E isso é fantástico, é maravilhoso, mas é às custas de muita dor. E estando aqui dessa vez, né, não a sós como eu fui mais de 10 anos atrás, ver as residências dele em Viena, em Londres, estando aqui com um grupo de psicólogos, de psicanalistas, entre colegas, a impressão que a gente tem é que tudo aquilo que a gente está observando sobre o que ele viveu, vivendo também no noticiário, quando chega no final do dia, tudo isso que está acontecendo, a gente acaba percebendo que, na verdade, o que ele colocou foi um alento para a alma dele também. Talvez um pedido de socorro, talvez um pedido de não deixar cair no esquecimento que existe, sim, alívio, remédio, conhecimento para que a gente possa viver em paz. E não tem outra saída que não seja a cultura, o respeito das nações entre si, a tolerância religiosa, afetiva, familiar e tudo aquilo que a gente precisa ter num nível de decência humana e de dignidade, de respeito mútuo, para que a gente possa conviver. Essa coisinha tão básica que a gente ainda não conseguiu. E eu te pergunto como é que isso se aplica na tua vida no dia de hoje, para que você consiga deitar a cabeça no travesseiro, saber que está fazendo o teu melhor e entregar para um poder superior aquilo que não dá para carregar na tua pele, que não dá para controlar, que já extrapolou os teus limites, seja na tua pequena vida individual, seja nas coisas que a gente ouve sobre o que está acontecendo com o mundo, que não dá para levar para o coração. A gente tem que seguir irradiando luz, a gente tem que seguir tentando ter paz, pelo menos na nossa casa, pelo menos nas relações mais íntimas, para que a gente não seja também presa em armadilhas de tudo que a gente vê, ouve, consome, do que coloca a gente nesse buraco da morte, da guerra, da destruição, da divisão entre as pessoas, e que a gente possa seguir conectado à luz, para que a nossa vida e de quem está ao nosso redor, pelo menos, possa ter algum apoio. Obrigada pelos comentários sempre, quem deixa lá inbox no Instagram, quem comenta aqui. E esse espaço nosso aqui para mim é muito sagrado, para poder também compartilhar um pouco de bastidores, como no dia de hoje. E trago notícias, trago mais informações também lá no Instagram, por aqui, sobre tudo aquilo que eu estou vivendo, reaprendendo, relembrando e também ligando os pontos com mais maturidade do que lá 20 anos atrás, quando eu aprendi tudo isso nos livros e vim na prática aplicando. Agora é para valer, é um momento que a gente integra tudo isso, unindo o universo micro do indivíduo, da clínica, ao universo macro, quando a gente se depara com uma quase terceira guerra mundial. Quero deixar essa mensagem para vocês como uma mensagem de esperança. Lembra de firmar a paz aí onde você está, exatamente onde estiver. E obrigada por estar aqui conectado comigo, que é assim que a gente constrói a paz no mundo também.